Estamos de volta para o segundo bloco do programa. Estávamos rindo aqui um pouquinho em off deste programa de estreia da GeoWeb TV, Confraria do Esporte. Acácio, você discorria sobre a questão do futebol feminino, né? E de como você enxerga um pouco isso dentro de todo esse tempo. Quanto tempo você tem de futebol feminino? Então, na verdade, né, a minha modalidade preferida que eu trabalhei durante muitos anos é o futsal, né? Eu comecei em 2000 com as escolinhas que a gente tinha em Santa Catarina e foi acontecendo de uma forma assim naturalmente, acabou virando uma realidade e na verdade eu nunca pensei assim que um dia eu pudesse sobreviver do esporte, né? Mas acabou acontecendo, a gente foi levando a coisa mais a séria e hoje a gente, graças a Deus, tem um nome a zelar dentro do futsal feminino. André, a gente falando do futebol, o Corinthians agora, na tua gestão também, obviamente, volta com o futebol de campo feminino. O que levou o Corinthians a voltar o futebol feminino? Bom, existe uma lei aí que está sendo legislada no país aí, que todos os clubes vão ter a obrigação de ter o futebol feminino. E o Corinthians, como sempre, né, ele está sempre saindo na frente para alguma coisa, né, para tomar, ou tanto para o bem, não para o mal, porque para o mal não tem jeito, mas para o bem a gente acaba sempre saindo na frente. A não ser perder os jogadores para a China, que depois nós vamos Isso aí, falar. Mas... Isso aí não tem jeito. Contra dinheiro não dá para se brigar, não dá para se... Mas eu cortei teu raciocínio, desculpa, então, você falava do feminino. E o que acontece? O Corinthians já teve um time feminino e lá atrás a gente teve alguns problemas, até porque não tinha uma legislação apropriada para o futebol feminino e a gente acabou tendo uma série de problemas com contrato, essas coisas todas. E o Corinthians, na época, acabou rescindindo o contrato de todas as jogadoras que lá estavam. E todos os clubes que tiveram futebol feminino, o que sobrou para os clubes não foi bom. Então, os clubes meio que ficaram temerosos a continuar praticando o futebol feminino. Mas agora eu acho que, como o nosso amigo já estava falando aí, eu acho que é uma realidade, a gente tem que todo mundo se adaptar. Eu acho que a gente tem que ter leis e organização diferenciada, porque você faz um campeonato feminino, você não tem as mesmas diretrizes do futebol masculino. Então você tem que ter uma série de adaptações aí, que eu acho que são, não é coisa tão grande, são coisas normais, que você vai fazendo adaptação, que isso não é problema meu, é problema de quem está dirigindo as federações, né? Isso, a gente só tem que executar o futebol. Então, mas eu acho que vai dar certo, eu acho que dessa vez aí, dependendo da forma, porque tudo que você faz, o cara joga, puta, a federação. Só que o cara se esquece que a federação é dirigida por pessoas. Sim. Tá certo? Então, são homens que dirigem, por exemplo. O Corinthians, as pessoas olham o Corinthians, mas elas esquecem que atrás do Corinthians existe uma direção. A gente vê que muitos dirigentes de clubes não gostam de jornalistas, não gostam de programas esportivos, porque quando o time está bem, foi o jogador. Quando o time está mal, foi o dirigente. Então é uma coisa que o cara fica meio temeroso. Eu não, porque eu enfrento isso numa naturalidade normal, né? A gente vem aqui para fazer porque gosta. Então, quem faz porque gosta não está preocupado com o que vão falar. O que vale para você é você estar fazendo a coisa com honestidade e corretamente. Passando disso, tudo que vão falar, o cara... Grego, você me chamou aqui porque você é meu amigo. Porque se você não fosse meu amigo, você diria assim, puta, aquele negão não dá, como é que... Então, é normal, então... Você está entendendo? Então, a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Olha, é bom a gente ressaltar, eu chamei você porque você é amigo, mas com certeza o convite foi para o dirigente, sim, né? Por admirar, por saber da sua trajetória dentro do clube. Isso é importante, por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, não só em clube, viu? Clube, em política, em tudo que é canto, né? Em empresa. Assim, tem muito aventureiro, né, Cássio? Tem, em todos os lugares tem aventureiro. E, com todo respeito, tanto a Cássio quanto a você, eu fiz questão que a produção, que a Simone tivesse contato com vocês, o Jota, que ajudou a trazer o Cássio também,
Por quê? Porque existe um comprometimento. Não existe, não é a aventura que vos leva a estar no esporte, é o amor que vos leva a estar no esporte. Você vê, a gente tem uma trajetória, eu, por exemplo, eu tenho uma trajetória dentro do Corinthians. Eu cheguei no Corinthians em 1985, tá certo? Como eu estava falando exatamente dos diretores de futebol. O cara vem no clube, passa e vai embora. O André continua e hoje é vice-presidente. Então, alguma coisa de diferente eu fiz, né? Porque ninguém ia chegar, ter uma trajetória onde no esporte, eu não gosto muito de falar isso, principalmente pela parte que me pega, por exemplo, um negro ainda ser um negro e chegar na posição que eu estou chegando. Que se você olhar no futebol, no geral, você não vai ver, a não ser na África, né? Então, em qualquer lugar que você tiver, para mim, hoje é um orgulho. Eu sou uma referência, até pela forma que eu cheguei. Um cara simples, humilde, um cara pobre, né? Porque normalmente o cara acha que dirigente tem que ser rico, não. O dirigente tem que ser trabalhador e ser honesto. Ele tem que saber o que ele faz. Então, eu acho que isso que é importante. É importante mesmo. Então, não é você... Porque muita gente... Participou das maiores glórias, né, do Corinthians, se eu não me Das engano. últimas... Chegou em 85, Pegou pegou só a fase boa. Só né? peguei fase boa, só peguei fase boa. No tempo que ele chegou não tinha Campeonato Brasileiro, já tem 6, né? Não tinha nenhum. Tem Mundial, o primeiro, né? o Tem primeiro, 2 Mundial, Libertadores. O primeiro campeonato brasileiro foi em 90, tá certo? O presidente era o Matheus, eu estava lá. Você me desculpa, eu não acompanho muito Corinthians, porque eu não sou corintiano, mas eu acredito que ele tenha pego as melhores fases do Corinthians, no Campeonato Brasileiro, Mundial, Libertadores. E olha que nós estamos falando do futebol de campo, né? É claro que Eu um acompanhei todas as programa outras- não dá, mas você pegou. Quantas vezes a gente não se viu no futebol de salão, no futsal? Salão, futsal. Eu fui uma das pessoas que mais acompanhei os esportes amadores do Corinthians. Isso que é importante falar, né? Dos esportes amadores também, senão a gente inclusive, vai falar só do futebol de campo. Né? Eu ia inclusive, natação, eu até vou, hoje em dia eu vou de vez em quando lá, vou olhar, vou ver. Pô, eu tive o grande prazer de fazer parte da equipe e ser, na época, diretor administrativo, da equipe que fez a maior mudança dentro do clube, né? Nós construímos CT, nós deixamos o pontapé inicial para a construção do estádio, mas a gente nunca se afastou. Então, quer dizer, quando a gente já entregou para o presidente, que era do nosso grupo, já também inaugurar, e nesse meio tempo nós fomos campeão da Libertadores, campeão do mundo. Então, quer dizer, a gente tem uma série de conquistas aí que o nosso grupo fez. Né? O nosso grupo que teve essa visão de mudança. Então, eu tenho uma série de coisas que me credencia até a um dia discutir com qualquer um. Ou ser o presidente do Corinthians. Isso aí. Você está entendendo? De ter, por exemplo, se você me levar dentro do Parque São Jorge, eu talvez seja a pessoa que conheça todos os labirintos de dentro do Parque São Jorge. Se você me levar, o estádio, como é uma coisa muito grande, não dá para falar, porque é uma obra fenomenal que não dá para se comparar. Mas, por exemplo, se você for comigo no CT, eu sei onde estão todos os canos, eu sei onde foi feita todas as obras de infraestrutura. Por quê? Porque eu acompanhei desde o princípio. Então, eu acho que é isso que é um dirigente. O dirigente não é só aquele cara, quando você gosta do clube, você não só cuida do futebol. O futebol é uma parte do clube. Eu acho que pela paixão. Mas o cara é corintiano por causa do futebol. É. O cara é corintiano por causa do futebol. Eu sou corintiano porque sou corintiano. É diferente. A gente tem muita coisa, a gente está encerrando esse outro bloco. Quando eu costumo dizer, quando o papo é gostoso, passa rápido, né, cara? Você vai ficando bate-papo. A nossa proposta para fazer esse programa é uma confraria mesmo, né? Confraria de amigos em que a gente bata papo, traga os convidados. E nós vamos voltar daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco desse programa. Com o prazer desse programa de estreia, contando aqui com o André e com a Cássio. Daqui a pouco a gente volta.